E aí, gente, bem-vindo de volta ao meu canal. Se tu é novo por aqui, bem-vindo. Meu nome é Esther. E esse aqui é um vídeo que muitos de vocês me pediram, que é sobre os meus primeiros dias de aula aqui nos Estados Unidos, no high school. Esse aqui não vai ser um vlog como eu geralmente faço, porque é bem difícil conseguir filmar na escola, é realmente bem difícil. Eu ainda vou tentar filmar um pouquinho pra vocês, mostrar como é a minha nova rotina e tal. Mas nesse vídeo aqui eu vou contar pra vocês como que foram esses meus primeiros dias no high school. Então, sempre antes das aulas começarem, tem algo que se chama Open House. O Open House das escolas é o momento em que os pais têm para conhecer as escolas e que os alunos vão para conversar com os professores, saber como vai ser o funcionamento das aulas, como que vai ser os materiais e tal. Tu consegue ver mapas da escola, tirar dúvidas com algumas pessoas. Então é extremamente importante ir no Open House. E a tua grade de horários tu também recebe antes das tuas aulas começarem. Aqui, tu mesmo que escolhe as tuas matérias, tu que escolhe as matérias que tu vai fazer naquele ano, antes das tuas aulas começarem. E a partir daquilo, eles montam o teu schedule, que seria a tua grade de horários. No meu caso, eu tenho 7 matérias, e eu tenho todas as 7 matérias, todos os dias, sempre nos mesmos horários. E também algo que é bem importante comentar é que aqui todos os estudantes, eles têm um counselor ou um advisor, que é a escola mesmo que proporciona. Todas as escolas têm que ter counselors e advisors. São as pessoas que vão ajudar os alunos com os horários, com as dúvidas sobre a escola. O que, na minha opinião, eu achei o que é legal e também um pouco ruim, mas eu já vou contar pra vocês. Enfim, no meu primeiro dia de aula, eu cheguei na sala que supostamente eu teria o meu primeiro período, e eu fui a primeira a chegar. Eu pensei tipo, nossa, parabéns pra mim, né? Eu cheguei super cedo e eu consegui ser a primeira a chegar e encontrei a minha sala. Porque a escola é muito grande e eu tava com muito medo de me perder e tal. E daí a professora, ela me disse que não era pra eu estar ali no primeiro período, que no meu primeiro período eu tinha que ir pro meu homeroom. E eu pensei, tipo, gente, o que é um homeroom? Ela me explicou o que era e eu não entendi. Tipo assim, o meu inglês ele geralmente é bom, mas quando eu fico nervosa, gente, parece que o meu inglês morre. E daí ela que me mostrou pra onde eu tinha que ir, daí eu ainda assim eu fiquei um pouco perdida. Mas, resumidamente, era só eu subir pro segundo andar e seguir as plaquinhas que tinha. E foi isso que eu fiz, seguindo as plaquinhas eu encontrei a sala que seria o meu homeroom. E quando eu cheguei lá, eu perguntei pra algumas pessoas o que era aquilo, o que a gente fazia ali, eu era nova e tal. E me explicaram que aquele lugar ali era um lugar que junta todas as pessoas que estão na mesma série. Tem várias salas que juntam várias pessoas da mesma série. Porque aqui, assim, tu deve pensar que, eu vou ter aula só com pessoas da mesma idade que eu, que estão na mesma série que eu. Não. Vai ter aulas com pessoas de todas as séries do high school. Mas nos homerooms só junta pessoas da mesma série. Eles pedem, tipo, informações de contato dos pais, algumas informações médicas e tal, pra escola mesmo. Daí eu tinha que ficar no homeroom durante 30 minutos, e daí quando aqueles 30 minutos acabassem, eu tinha que voltar pro meu primeiro período. Tá, acabou os 30 minutos, eu saí dali, gente, vocês não têm ideia. Eu saí e veio um mar de gente. Assim, os corredores, sai todo mundo se batendo, é muita gente. No momento que toca o sino, todo mundo tem que trocar de sala. Os professores, eles não saem das salas, é os alunos. E daí dá uma confusão e fica todo mundo se batendo e indo pra tudo que é lado. Saí do meu homeroom, eu não sabia pra onde ir, eu não sabia pra qual sala ir, eu não sabia qual direção seguir. Eu nem tava mais vendo as plaquinhas. Eu tava completamente perdida, eu não sabia pra onde ir. Aí eu sei que eu consegui descer as escadas, mas tinha várias escadas. Às vezes os professores, eles ficam na porta esperando os alunos. Eu ia perguntando pros professores onde é que eu ia, onde é que eu encontrava aquela sala. Eu sei que eu perguntei pra um professor e ele me deu uma explicação muito longa, como se o lugar fosse, assim, muito longe. E por um milagre apareceu uma menina e disse que poderia me ajudar. Aí, nossa, eu fiquei super feliz, né? Daí ela me ajudou e me levou até a minha sala, eu agradeci ela, assim, eu fiquei super feliz. Cheguei na sala, eu tinha sido a primeira a chegar naquela sala e depois eu fui a última. Já tava atrasada lá, eu me perdi completamente. Daí nessa minha primeira aula foi quando eu percebi que na verdade eu tava tendo aula com várias pessoas de várias séries. Como que funcionam as séries aqui no high school? Quando chega no primeiro ano do high school, seria o 9º ano no Brasil. Aqui o high school começa a partir do 9th grade, vai até o 12th grade. Quando tu chega no 9º ano, tu é um freshman. No 10º ano, que seria o primeiro ano do ensino médio no Brasil, tu é um sophomore. No penúltimo ano, tu é um junior e no último, tu é um senior. No meu caso, eu sou junior, eu tô no penúltimo ano. E daí a professora, ela começou a falar e ela disse que a maioria daquelas pessoas naquela classe eram freshmen. E eu fiquei tipo assim, como
assim? Aí que eu comecei a entender que, na verdade, mistura várias pessoas de várias séries. Mas geralmente todas as turmas têm a maioria de alguma série, a maioria de outra série. Por exemplo, uma turma que a maioria é senior ou que a maioria é junior. Mas assim, pelo menos um de cada tipo geralmente vai ter. Aí, enfim, no meu segundo período foi mais tranquilo de encontrar a sala, porque as salas eram perto. Isso é outra coisa, porque tu pode dar a sorte das tuas salas serem perto uma da outra, ou de elas serem em prédios diferentes. No caso da minha escola, em vários prédios. Então pode acontecer de tipo tocar o sino e tu conseguir ir bem rapidinho pra tua próxima aula, ou de tu ter que caminhar um monte até chegar no outro prédio. Isso acontece no meu último período, que eu tenho que ir do prédio 1 até o prédio 6. Tenho 5 minutos pra trocar de classe. Mas os professores, eles, ainda bem que eles são bem compreensíveis, assim, então se tu chegar um pouquinho atrasado, eles entendem. Aí eles deixam entrar, mas eles sempre trancam a porta, sempre. E pra ti ir no banheiro, tu tem que pedir o que eles chamam de Hall Pass. O Hall Pass é um crachazinho que os professores te dão e tu tem que usar aquele crachá pra ir no banheiro e voltar e devolver o crachá. Tu não pode sair da sala e ir no banheiro sem levar um crachá. E alguns professores, eles pedem pra te deixar o celular antes de ir no banheiro. Mas voltando ao meu primeiro dia, o segundo período assim foi bem tranquilo, deu tudo certo, eu consegui me achar e tal. O terceiro período, tocou o sino, eu saí, eu já tava preparada pra encontrar aquele monte de gente, e aquele monte de gente se batendo e não interessa, todo mundo indo pra sua sala. A terceira sala eu me lembrava onde era, porque eu me lembrava do Open House, que eu tinha ido em todas as minhas salas no Open House. E daí essa eu me lembrava, e daí eu consegui ir tranquilo também. E uma coisa que eu achei muito engraçada é que no meu primeiro dia de aula, eu conheci mais gente do que eu conheci em um ano morando em Balneário Camboriú. Porque assim, tu nunca vai ter a mesma turma aqui. Tu sempre vai ter colegas diferentes em todas as tuas aulas. Então é muito difícil, tipo, tu fazer um amigo, aí esse amigo ter todas as aulas contigo. Isso é praticamente impossível. Não vou dizer que é impossível, porque pode ser que tu tenha muita sorte daí isso acontecer. Mas assim, é extremamente difícil. Geralmente vocês vão ter uma, duas aulas iguais, assim, ou nenhuma. Mas enfim, o terceiro e o quarto período foram super tranquilos. No quinto período eu me perdi de novo, mas eu consegui perguntar pra algumas pessoas e daí eu consegui me achar. Então eu não cheguei a me perder tanto como na primeira vez. E no meu sexto período é o período que eu tenho do almoço. Então o almoço, ele é um período. No Brasil a gente tinha um intervalo no meio da manhã, que era 20 minutos. Daí quando a gente tinha aula de tarde, tinha um intervalo do almoço, que era 1 hora. Aqui não. Aqui não tem intervalo durante a manhã. Alguns professores, eles são compreensíveis, eles deixam tu comer um snack no meio da aula, alguns professores não. Em nenhuma das minhas aulas eu fiz isso, mas alguns professores, eles realmente deixam. E o período do almoço, ele não é maior do que os períodos normais de aula, é o mesmo tempo. Por exemplo, aqui eles têm o que eles chamam de early release na segunda-feira. Algumas escolas têm na sexta-feira, no caso da minha escola, o early release é na segunda-feira. E daí todos os períodos eles têm 40 minutos. Se todos os teus períodos têm 40 minutos, o teu almoço vai ter 40 minutos. O resto da semana que não tem o early release, todos os períodos têm 48 minutos, então o teu almoço também vai ter 48 minutos. O meu almoço é no sexto período, literalmente 1 hora da tarde. Então chega esse período, eu tô morrendo de fome. No dia, como eu tava nervosa, eu não tava com tanta fome assim. Mas nos outros dias que eu não tava já mais tão nervosa, eu percebi que eu ficava com muita fome até chegar no sexto período. No primeiro dia eu não encontrei ninguém que falasse português, era inglês o tempo inteiro. Os últimos 2 períodos eu já tava muito cansada, porque tu fica toda hora, a tua cabeça fica praticando, porque aquele não é o teu idioma nativo e tal, então é algo que a gente fica praticando o tempo inteiro e é bem cansativo. Os últimos 2 períodos foram bem tranquilos também, e eu me perdi mais algumas vezes sim na troca de períodos. E uma coisa que eu achei bem diferente é que as minhas aulas, elas começaram na quinta-feira, não foi de cara assim uma semana completa, o que eu achei bom. Na minha segunda semana de aula, na segunda-feira eu tive que ir no meu homeroom de novo, graças a Deus eu sabia que eu precisava ir. As pessoas que eu conheci me explicaram isso e daí eu já sabia que eu tinha que ir na segunda-feira no homeroom primeiro, antes do primeiro período. E daí foi isso que eu fiz, na segunda-feira tinha que ir no homeroom e depois ir pro primeiro período. Dessa vez não me perdi tanto, no primeiro dia eu me perdi umas 5 vezes, no segundo dia só me perdi umas 2 vezes. Depois de uns 4 dias eu já tava mais acostumada, porque como são sempre as mesmas aulas, sempre nos mesmos horários, tu acaba decorando o local das aulas.
Acho que eu vou sair daquela escola só sabendo as direções das minhas aulas mesmo. Outra coisa que eu esqueci de comentar também é que o horário do almoço também é diferente pra todo mundo. Mas enfim, voltando, na minha segunda semana, segunda-feira eu tive o early release, então todos os períodos foram bem curtinhos. Eu voltei pra casa mais cedo. E assim, eu tenho 3 aulas que elas são o que eles chamam de electives. 4 aulas que são core subjects. Core subjects são aqueles que são obrigatórios tu fazer pra se graduar. E os electives, eles não são obrigatórios, eles são opcionais. Mas tu tem que fazer as electives pra preencher a tua grade de horários. E daí, conforme a segunda semana foi passando, eu fui vendo as aulas que eu tava gostando e quais aulas que eu não tava gostando muito, assim. Uma coisa que eu achei super interessante, que é super comum a qualquer tipo de gente ir pras escolas públicas. Se vai pra alguma escola particular aqui nos Estados Unidos, é por algum outro motivo, assim. Geralmente são escolas públicas que as pessoas vão. A minha escola aqui é uma escola pública. E as escolas, elas são definidas também pela região que tu mora. Então, tu não pode ir pra escola que tu quiser, a não ser que tu vá pra uma escola particular. Mas aqui, a tua escola é definida pela região que tu mora. Então, se tu não gostar da escola que tu tá estudando, tu só pode se mudar se tu for pra uma escola particular. Ou se tu se mudar de região. E como as escolas, elas são públicas, se tu pretende vir fazer o high school aqui nos Estados Unidos, ou se tu tá se mudando para os Estados Unidos, é super importante saber dessas coisas, então se precisar, faz umas anotações aí. Muitas delas eu só descobri no meu primeiro dia de aula, então é super importante saber. Na minha primeira semana eu comecei a anotar as matérias que eu não tava gostando muito. Eles dizem assim que tu pode trocar na tua primeira semana de aula, tu pode trocar algumas matérias que tu não gostou, principalmente as electives. E tinha uma das minhas electives que eu não tava gostando. E eu faço aulas online também, porque eu quero finalizar o high school mais cedo. E as matérias que eu preciso pra me graduar já estão quase completas. Aqui nos Estados Unidos, tu pode fazer aulas online pra já cumprir alguns dos requisitos que tu precisa pra se graduar. E as matérias que tu faz online, tu não precisa fazer de novo no presencial do high school. E daí eu já tinha começado a fazer essas aulas online antes das minhas aulas começarem. Nessa primeira semana eu mandei uma mensagem pro meu conselheiro perguntando sobre essa matéria que eu não tava gostando muito, se eu poderia substituir ela por um período para eu fazer as minhas aulas online. E daí, pra minha surpresa, ele me mandou uma mensagem e disse que o meu conselheiro tinha mudado. Daí eu fiquei tipo, ok. Daí a minha nova conselheira era uma pessoa que eu nunca tinha visto. Geralmente tu tem uma reunião com o teu conselheiro antes das tuas aulas começarem pra te ver as tuas matérias e tal. E essa minha nova conselheira, eu nunca tinha visto ela, não sabia quem era. E daí essa troca que aconteceu com o meu conselheiro acabou sendo uma confusão pra mim. Eu deixei assim por um tempo. Na minha primeira semana de aula já começou a ter alguns trabalhos assim. Tem alguns professores que eles dão homework todo dia. Alguns que não. A maioria dos meus não dá homework todo dia, é só um deles. Daí tá, na minha segunda semana foi bem legal, eu conheci mais pessoas, assim, já comecei a fazer algumas amizades. Assim, os corredores da escola é bem que nem as dos filmes, assim, é cheio daqueles armários e tal, as salas são bem que nem mostram nos filmes. Só que assim, na minha escola, ninguém usa aqueles armários. Eu nunca vi uma pessoa abrindo um armário ali, sério, nunca. E eu sempre passo por vários armários, eu nunca vi alguém usando eles. Porque assim, como só tem 5 minutos pra te trocar de sala, é muito pouco tempo pra te abrir um armário, pegar o teu material e sair correndo pra tua próxima aula. É muito pouco tempo. Por isso ninguém usa praticamente. Mas aí, enfim, na sexta-feira da minha segunda semana de aula, eu realmente vi que eu não tava gostando de uma das minhas electives. E eu queria muito trocar. Supostamente aquele era o meu último dia pra conseguir trocar de matéria. Daí no meu segundo período da sexta-feira, eu falei pra minha professora que eu precisava ir falar com a minha conselheira pra resolver a questão de uma matéria. Daí a professora, ela me deu um pass. Esse é um pass que eles te dão que é pra te conseguir andar na escola e ir até onde tu precisa. Então tem diferentes tipos de pass. Isso foi outra coisa que eu só aprendi quando eu cheguei aqui. E daí eu fui lá no lugar que eles chamam de Guidance Counselor, que é o lugar onde ficam todos os conselheiros. Levei só o meu celular e eu deixei a minha mochila na sala. Aí tá, eu fui até lá, cheguei lá, encontrei a minha conselheira. Eu tive que perguntar quem que era ela, porque eu nunca tinha visto ela na minha vida, então foi bem confuso. Quando eu encontrei ela, eu expliquei a minha situação, eu falei que eu era nova, que eu não sabia de muita coisa e que eu queria trocar uma das minhas matérias, que o meu conselheiro tinha mudado, e isso foi bem confuso pra mim. Falei pra ela que eu fazia aulas online e que eu queria ter pelo menos um período pra fazer as minhas aulas online. Daí ela me falou que pra eu ter um período pra fazer aulas online, eu tinha que ter comunicado isso antes.
para esse período ser colocado nos meus horários antes das aulas começarem. Mas eu não sabia disso, ninguém nunca me falou isso. Então eu não tinha o que fazer e isso é uma coisa que eles não podiam trocar. Porque pra te fazer as tuas aulas online, tem que ser no último período. Porque daí tu é liberado da escola mais cedo pra fazer as aulas online. Então tu não pode ter um período, por exemplo, no meio da manhã pra fazer as aulas online e ficar na escola fazendo as aulas online. Não pode fazer isso. E daí eu não podia ter um período pra fazer as minhas aulas online. Aí eu falei pra ela que eu fazia 4 aulas online. E, gente, todo mundo que eu falei isso ficava tipo assim... Como assim tu faz 4 aulas online? Isso é muito! Ninguém faz isso. E daí eu ficava tipo, gente, no Brasil eu tinha 21 matérias. 11 matérias pra mim aqui não é nada. Eu expliquei que que as minhas aulas online já estavam em andamento, não tinha como parar elas na metade. E daí a minha conselheira, ela me disse que o que ela poderia fazer era tirar esse elective que não tava gostando. E ao invés de eu fazer uma das minhas aulas online de forma online, eu fazer uma dessas matérias no presencial mesmo. Porque eu tava fazendo US Government online, mas eu poderia fazer US Government no presencial mesmo. E daí foi isso que ela fez, ela tirou esse elective que eu não tava gostando e colocou US Government no lugar, e daí eu fiquei só com 3 matérias online. Então eu já consegui ficar um pouco mais aliviada, assim, porque eu consegui resolver essa parte, consegui tirar uma das matérias e consegui tirar uma das minhas matérias online e colocar no presencial. Então, assim, se tu vier pra cá, é super importante que tu entenda que geralmente vai acontecer uns problemas, assim. Não é perfeito, não é tudo lindo, assim. E aqui, a ideia que eles têm de ter muita coisa pra estudar é completamente diferente do Brasil. Então, nesse sentido, eu achei bem mais tranquilo. Porque mesmo quando eu tava fazendo 4 aulas online, eu tava conseguindo conciliar super bem as aulas online com a escola presencial. E todo mundo achava que isso era impossível. Eu tava ali, tipo, tá tudo bem. Mas enfim, aqui é completamente diferente pra eles, todas as percepções e tal. E assim, sobre a questão do idioma em si. Mesmo pra quem já tem o inglês um pouco mais avançado, os primeiros dias sempre são os mais difíceis, depois tu se acostuma com o inglês e é bem tranquilo. Claro que sempre vai ter algumas coisinhas que tu não vai entender, que daí tu precisa ver depois. Mas assim, todo mundo geralmente tá disposto a te explicar, assim, se tu falar, o inglês é minha segunda língua, tu pode falar um pouco mais devagar ou repetir. A maioria, assim, aceita super de boa, sabe? Eu não encontrei ninguém que, tipo, dissesse, ai, nossa, lá de novo. Esse era um dos meus maiores medos, assim, eu não sabia qual que era a ideia que eles tinham dos imigrantes. E eu sei que é algo que pode assustar bastante gente, mas assim, pelo menos no estado aqui que eu moro, que é na Flórida, a maioria aceita, assim, super de boas, eles estão dispostos a te ajudar também. Então isso é algo que eu acho super legal. E assim, eu achava que, tipo, eu não ia sentir falta de ter uma turma só, mas acabou que foi algo que eu senti um pouco de falta, assim, porque aqui tu acaba conhecendo muita gente, turmas completamente diferentes. Eu acho que, assim, é super difícil tu decorar todos os nomes de uma das tuas turmas. É praticamente impossível. Vai ter gente que tu nunca vai conversar nas turmas. Então nunca tem aquela coisa, tipo, na turma todo mundo se conhece, todo mundo é amigo. Não tem isso, é bem difícil. Na minha segunda semana de aula eu encontrei uma brasileira, e daí a gente conversou sobre as coisas que a gente sentia falta e tal, conversou sobre a escola. Foi bem legal, assim, foi a única brasileira que eu encontrei na escola. Nessa escola que eu estudo, tem mais de 1.500 alunos e é só ensino médio, é só high school. É muita gente, é muita gente. Aí uma coisa que eu esqueci de comentar é que nesse dia que eu fui falar com a minha conselheira e eu deixei a minha mochila na sala, quando eu voltei pra buscar a minha mochila, já tinha trocado de período. E a minha mochila ficou trancada na sala porque a professora não tava mais lá, ela tava na biblioteca. Então eu tive que descer na biblioteca, encontrei a professora, só que ela tava dando aula na biblioteca. Ela não podia me dar a chave pra abrir a sala e eu tinha que ir pro meu próximo período e eu tava sem material. Sorte que o meu próximo período era artes, então eu consegui ir até a sala de artes e explicar pra professora qual que era a situação e tal. A minha conselheira, ela tinha me dado um outro pass, daí eu mostrei pra professora e tal, e daí eu tive uma falta justificada, que daí não tem problema nenhum. E daí a professora de artes, ela foi super compreensiva, ela disse, não, tudo bem, tu tem um pass, tá tranquilo. Daí na troca de períodos, eu voltei pra outra sala, que tava a professora de novo, pra eu buscar a minha mochila que tava lá trancada. Aí eu consegui pegar a minha mochila e fui correndo pro meu outro período. Então eu corri um monte naquele dia, porque assim, a escola é enorme, enorme. E eu tinha recém conseguido me localizar um pouco lá.
Então naquele dia o meu exercício do dia já estava feito. Eu saí de lá da minha conversa com a conselheira já com o meu novo horário e tal, tudo certinho. Aquele dia mesmo eu já fui pra aula daquela nova matéria. Enfim, gente, acho que esse vídeo vai ficar realmente bem longo, mas por enquanto é isso, espero que vocês tenham gostado. Esses foram os meus primeiros dias no high school aqui. Eu vou fazer mais conteúdos falando sobre isso também. Se tu quiser saber mais sobre o meu dia a dia, conhecer o meu dia a dia aqui nos Estados Unidos, vocês podem me seguir lá no meu Instagram e no meu TikTok. Lá eu posto conteúdo diariamente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e vejo vocês na próxima.